E aí, pessoal, muito boa noite a todos vocês que estão chegando aí. Pessoal que tem conhecido o canal há pouco tempo. Esse é o Lights em Debate, mais um programa para a gente discutir um pouco do que tem acontecido e debater, né? Hoje estou com os nossos amigos aqui, o Isaac Macedo e Wellington Carvalho. E o tema de hoje seria o que eu sugeri para eles e eles prontamente aceitaram. Seria o que aprendemos com a direita do livrinho, né? Aí, quando a gente começar a falar, vocês vão perceber de quem a gente está falando, do que a gente está falando. Né? Mas antes de mais nada, eu queria que o nosso amigo Isaac desse seu boa noite. Boa noite, Felipe. Muito obrigado aí por mais um convite aí, né? Na verdade, não vou nem agradecer, porque a gente entra aqui, a gente fala aí. Muito, muito bom estar com as pessoas aqui, né? Que sempre nos acompanham. Gosto muito do Lights em Debate. E sobre esse tema, é um tema realmente muito relevante, porque a direita hoje ela está tendo uma grande discussão, rediscussão de sua essência. E eu acho que isso é extremamente salutar. Acho que em 2018 ou 2017, um pouco antes, se teve uma certa discussão, que houve uma evolução, mas a gente sentiu que ali tinha algumas lacunas que agora já estão começando a ser rediscutidas. E acho que esse programa, de certa forma, vai ajudar a abrir mais essa rediscussão, que, no final das contas, a gente faz um programa extremamente propositivo, né? A gente não tem a intenção de ficar rebaixando alguma coisa, destruir alguma coisa. Eu acho que, no final das contas, esse programa é extremamente propositivo e é isso que vai fazer. E a direita, só um detalhe, a direita do livrinho, ela tem tanta ojeriza por parte de alguns, que até o cachorro aí da rua do Felipe Magalhães aí, ele já ficou arretado lá, já deu uma latida, né? Mas vamos nessa aí, vamos começar o programa, meu irmão. Fica à vontade. Vanilton, dessas considerações iniciais. Galera, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Mais uma vez estamos aqui, eu, o Felipe, o Isaac, fazendo esse Light in Debates. Um programa topado, com muita informação, muita opinião, de acordo com temas que estão em voga no momento, né? Vamos embora, vamos bater esse papo, vamos agradecer a participação de vocês aí, a galera que está chegando aí vai estar curtindo essa mensagem, e vamos embora. Chega para cá, Felipe. Vamos lá. Espero que o cachorro aqui não fique revoltado com os cachorros, não fiquem revoltados com quem ou de quem a gente possa falar eventualmente nesse nosso papo, né? Não fique revoltado com o tema proposto, né, Felipe? Com o tema proposto. Mas, voltando para a nossa ideia inicial, a minha ideia, quando eu pensei nesse tema, é porque a gente sempre tá no Twitter, né? E pensei que o pessoal que assiste a gente aqui, a maior parte está muito no Twitter. A gente vê muita discussão sobre fulaninho de tal, né, que quer ser candidato, e tem aí o ex-ministro que quer ser candidato, tem aí o jornalista, enfim, né, que se diz jornalista, que dá palpite, que morde e assopra. E claro que a gente não vai nem querer, assim, discutir sobre a pessoa tal. Né? A gente sabe que a maior parte das pessoas, né, e aí foi a ideia que eu tive quando eu pensei nesse tema, as pessoas que tentam monopolizar o conservadorismo, né, que aí foi isso que eu estava tentando dizer para os meninos, a maior parte do pessoal é olavista, né, do pessoal que ali fez o COF, leu muitos livros, isso aí, acho que conhecimento a gente não discute, não vamos menosprezar o conhecimento. Mas o que me chama a atenção nesse pessoal, e não só o pessoal olavista, mas também uma massa também de pessoas que apareceram lá, principalmente o pessoal que é mais ali o anônimo, né, que chega para falar, é o corajoso, né, é o cara que mete a cara, tal, mas tem medo de aparecer. Eu até respeito as pessoas que sejam anônimas, a gente até um tempo atrás a gente não aparecia nas câmeras, mas não por anonimato, até porque meu Twitter tá o meu nome completo lá, e não tem nenhuma outra. É o meu nome completo e minha foto tá lá, então não tem problema, não tenho problema com isso, né? Mas a gente percebe que muita gente tem muita ideia e aí às vezes as pessoas direcionam, né? Tentam direcionar ali o debate para aquilo que eles querem,
E a gente sabe que, mais uma vez, sempre tem os intelectuais, as pessoas que conhecem de tudo, né? Que já leram de tudo, já foram ao futuro, voltaram para o presente e foram para o passado, enfim. Elas conhecem tudo. Mas o que eu tenho observado muito é que essas pessoas que tentam dizer o que é certo e o que é errado e até monopolizam, como eu falei, né? O conservadorismo e são pessoas inteligentes que poderiam estar contribuindo. O que elas fazem, basicamente, é só reclamar. Aí até parte do meu comentário no Opinião Light foi em relação àquela escolha que a gente vai se confirmar que é a escolha do ministro do STF, né, que é o André Mendonça, que é o terrivelmente evangélico, né, lá o Tutu Weintraub, que é evangélico de última hora, né, as pessoas até tentam se camuflar de coisas que não são para poder aparecer ou poder ganhar notoriedade. Acho que isso muito, muito baixo. Mas o que eu estou propondo aqui na nossa discussão é analisar o que de fato a gente aprende com esse pessoal, né? O que a gente aprende com nossos intelectuais, né? E quando eu falo nossos intelectuais, estou falando do pessoal da direita, né? Que aí eu não vou questionar quem é direita e quem não é, porque às vezes a gente para pensar, por exemplo, se vocês procurarem aí, há 2 anos atrás, Chico Graziano, né? É um cara que aparecia até no Terça Livre, né? Tinha as posições à direita, mas se você for ver hoje em dia o Twitter dele, o cara é um PSDBista ali, quase esquerdinha, né? E outros caras também, tem eu não vou lembrar agora se é Flávio Quintana, não lembro agora o escritor também que falava sobre aborto, também se você for no Twitter dele é a mesma coisa, parece o isentão para a esquerda. E se a gente for procurar, tem várias pessoas que estão nessa mesma linha, né? De querer, é o cara que está acima de tudo, né? Você tem a direita, tem a esquerda e tem ele que está lá em cima, porque ele arbitra o que é certo, o que é errado e o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Mas aí eu para jogar o papo, né, para os nossos amigos, e começando primeiramente pelo Isaac. E aí, Isaac, o que a gente consegue aprender com esse pessoal da direita do livrinho, com os nossos intelectuais da direita conservadora? Será que a gente precisa realmente ter tanto conhecimento, estudar tanto para conseguir entender o mundo? Ou será que a gente consegue, né, com o nosso conhecimento diário, com sair para trabalhar, com encontrar nossa família, com ter a criação na nossa família? Será que a gente precisa que essas pessoas digam, né, o que é certo, o que é errado, e ditem o que é ser um conservador? Eu coloquei muitas ideias aí, mas acredito que você entendeu onde eu queria chegar. A gente vai levando e no decorrer, né, da nossa conversa, a gente vai trabalhando no assunto. Se tiver faltando alguma coisa, a gente depois vai falando aí. Mas, assim, o que a gente pode aprender com essas pessoas? Eu acho que a gente pode aprender algumas coisas, tá? Sendo bem honesto. De certa forma, muita gente, eu conheço muita gente mesmo, que se inspirou a procurar alguma leitura por causa deles. E ler sempre é importante, tá? Não é uma coisa ruim. Então, assim, eles trouxeram essas coisas boas, né? E, assim, de certa forma, eles trazem essa questão de umas certas premissas conservadoras que são importantes. Agora, aí os elogios param por aí, né? Porque, assim, o que a gente pode aprender para não fazer, né? Que no caso é o seguinte: quando eles falam dessas coisas conservadoras, eles tiram das realidades locais, porque você vê que cada país, que se eles são pessoas que, por exemplo, eles defendem as soberanias nacionais e tal, eles não procuram trazer vamos dizer, o conservadorismo para o lado brasileiro, né, das tradições brasileiras. Por exemplo, uma pessoa que mora aqui no Brasil, mesmo sendo cristã, tal, ele não tem os mesmos hábitos importantes que vai ter na Inglaterra. Eles têm, sim, a mesma fé, tal, mas existem hábitos, existem certos costumes, que são, sim, costumes que a gente pode falar como costumes conservadores, costumes locais, que não são a mesma coisa. E
se eles falam que o globalismo eles têm a pretensão de transformar todos numa mesma forma de pensar e como se fosse uma só nação, no fato que eles querem fazer como se todo o conservadorismo brasileiro perdesse a identidade nacional. É como se, né, se você for ver os aliados que eles têm em outros países, que aí temos alguns exemplos que seguem a mesma cartilha que eles seguem, você vai ver que tem uma coisa muito parecida. E o que eles têm em comum é que eles querem ter uma coisa do aquele conservadorismo mais tradicional inglês, né, do Roger Scruton, ali até do Edmund Burke, que são bons livros, eles escrevem muito bem, até gosto, mas aí você tem que extrair o que é bom e aplicar para a sua realidade, né? E nessa questão como base, mas depois eles aplicam como se fosse o American Way of Life, né? O jeito americano, né? Então, assim, eles meio que querem transformar o brasileiro como se fosse um americano, como se diz, um republicano, né? Que sim, tem muitos valores interessantes que a gente pode absorver, mas não pode ser igual, né? E aí eles colocam esses certos valores, mas depois a gente percebe uma certa artificialidade, né, nas suas discussões, né, na sua forma de aplicar o que eles querem passar, né? Porque no final das contas sempre cai nessa coisa de vender, de que você precisa disso, senão você nunca vai ser um conservador, senão você nunca vai abrir a mente para essas coisas, e que no final das contas a gente sabe que muita forma da criação que você tem na sua casa e as experiências que você tem na vida, desde que você seja bem educado, tal, e você aproveita as experiências da melhor forma possível, você consegue absorver certas coisas e entender como as pessoas mais estranhas, elas estão adotando certas coisas que são ruins e pessoas corretas. Então, assim, trata-se muito das experiências de vida. Logicamente que o fato deles terem, de certa forma, colocado isso à direita, vamos dizer assim, em voga, à direita assim para frente, isso é legal, isso foi bom, mas parou por aí. E isso foi mais ali em meados de 17, 18, quando eles começaram a dar as suas verdadeiras razões, que, no final das contas, quem tem um pouquinho, eu confesso assim, que eu não tenho muito conhecimento da área de marketing, mas eu tenho um certo conhecimento, até por ser da área de comunicação social. Então, também eu não preciso disso para ver que, no final das contas, eles estão muito interessados em vender. E são técnicas, né? Até esqueci o nome da técnica, né? Aquela técnica do marketing que você dá aquela sensação que a pessoa não tem aquilo e ele precisa comprar aquilo para ter aquele conhecimento, senão ele não vai ter encanto nenhum, né? Ou comprar aquele produto, senão ele não vai ter encanto nenhum. Eu esqueci o nome da técnica, eu sabia. Mas eles usam muito essas técnicas de marketing, sendo que você tá falando de valores, você está falando de construção nacional, você está falando de debate público, de gestão, enfim. Você não está falando de coisas que você vai vender. É muito salutar que uma pessoa que vai vender uma roupa, ele pode usar alguma técnica de marketing porque ele quer vender, ele precisa ganhar comissão, tal. Isso daí está tudo válido, né? Mas quando você vai para a questão de valores, quando você vai para a questão de identidade nacional, eu acho que isso não se faz. Você ganhar dinheiro com isso, com o seu trabalho, logicamente é importante e muito digno, mas da forma que eles fazem, realmente eu acho que é estranho, né? Mas, enfim, eu acho que a gente pode aprender algumas coisas
e pode aprender como não fazer em outras. Enfim, esse é o resumo, mas depois a gente vai batendo mais papo sobre isso e eu vou falando mais. Pode tocar aí o barco. Sim, sim. É só para fazer um adendo também, assim, que quando a gente fala da questão dos livros, né, eu falei dessa questão de... Claro que é importante você ler, a leitura nunca vai ser algo ruim, né? A não ser que você fique lendo na internet letras de funk, né, sei lá, coisas que não tem muito nexo, né? Mas aí a gente está falando de leitura leitura de histórias, né? Tem de história também, né? E existe muito conteúdo bom, inclusive fazendo completando esse adendo que eu ia fazer. Muitos dos livros que eu comprei foram indicações de pessoal ali, Terça Livre, até o Flávio Morgenstern também, gosto muito dele. Eu tô citando essas pessoas porque hoje em dia eu discordo de muitos pontos dela, né? No caso do Alan, a gente já falou aqui, ele discorda demais, né? O Flávio Morgenstern é um cara que eu gosto bastante, eu acompanho, ultimamente eu não tô acompanhando, mas eu acompanhava muito o Guten Morgen, é um cara super inteligente, tem aquela coisa, tem aquela questão, tem ali uma coisa dos olavistas, né, que é uma coisa que é inerente a todos eles, né, que é parecer boçal, né, alguns são, né, mas tem aquela coisa de ser boçal ali que é bem característico, né, tem uns que tentam emular ali, que é a questão lá do charuto, né, de fumar, que eu acho que eu particularmente acho ridículo isso. Tem aqueles piores, né, que ficam a cada 3 palavras falar palavrão, como se fosse transformar o cara num super conservador, né, aí a gente pode até ver no futuro, quem sabe, né, o pior disso que é o cara fumando, bebendo e com a arma na mão, né, pra dizer que é conservador, né. Cara, se for isso, eu vou ser o maior progressista do mundo, porque eu nem fumo, nem bebo. Eu também não. Eu não tenho arma em casa, eu não tenho nada Também não contra tenho. quem tenha, tá? Mas eu não tenho. Então, se for nesse sentido, eu vou ser o maior progressista de todos. Eu tô aqui fazendo um exercício de futurologia, né? Eu espero não estar errado, né? Que isso aí que eu tô falando aqui é um estereótipo que eu espero não ver, né? Mas fazendo, depois desse adendo todinho, assim, eu tenho os livros, indicações dessas pessoas que eu citei, né? Do Flávio Morgenstern, do pessoal do Terça Livre, e um conhecimento muito bom a ser adquirido, né? Mas assim, o meu ponto é justamente essa linha tênue entre o conhecimento que você adquire nos livros e o conhecimento prático. E a gente tem visto isso, né? A diferença desse conhecimento muito bonitinho, aquela coisa toda legal, mas na prática, a prática da política, por exemplo, que é o que a gente mais está falando aqui, a prática política, né? A prática do político, né? A gente estava conversando aqui em off anteriormente, que as pessoas tratam, e ainda desde o começo, ainda tratam até hoje, por exemplo, o presidente como se fosse uma pessoa inapta, né? Um cara que não sabe nada, né? Poxa, mas ele poderia ir na corte interamericana, mas ele poderia fazer isso. Assim, caramba, o cara tá lá, cheio de assessor, trabalha há 28 anos que é carreira política, né? Cada um critica aí, assim, eu não sou defensor de pessoas que têm carreira política, eu acho que seria importante a pessoa ter ali um seu período de atuação e depois se desvincular, mas aí não vamos entrar nisso, que não é o tema, né? Não fugir do escopo, mas acredito que um cara que tem um tempo de atuação e conhecimento, né, não é possível que o cara precise ser tratado como um débil mental que não sabe o que está fazendo. E eu vou até colocar depois aqui, vou colocar na edição, né, porque justamente a entrevista onde ele fala aqui como é que ele vai governar com esse pessoal. Vai governar, vai ser do mesmo jeito que agora, você vai ter que fazer um acordo com o PMDB, com o PSDB, para você governar a bagaça, para você tocar o barco. O povo tem que entender qual é a regra do jogo, tá? Se o pessoal elege gente para compor ali a Câmara e o Senado, 594 cabeças de pessoas que estão são políticos profissionais, eu vou ter que negociar com esses caras, porque eu não vou ser ditador. Nós vamos ter que governar. Quem colocou essas pessoas lá? Foi ele? É o presidente que indica os deputados? Não é o presidente, né? Somos nós que voltamos. Tem a questão do coeficiente eleitoral, tudo bem, mas foi a gente que colocou lá. Quer queira, quer não, você se lembra bom pra cá, né? Você se lembra do deputado que você votou, do vereador, do prefeito, do governador? Se você não lembra, e aí, como é que faz? Como é que faz para cobrar se a gente colocar lá no Twitter, perguntar, né? Quem dos intitulados aí, inteligentinhos aí que tá falando que o presidente poderia fazer isso e aquilo, você se lembra que você votou? Talvez, se lembrar, show, ótimo. Tá cobrando ele todo dia? A gente não sabe, né?
é um exercício muito pessoal. Eu não posso dizer o que as pessoas vão fazer, mas acredito que muitos deles não estão nem aí e capazes de nem saber, nem lembrar em quem votaram. Mas, para não monopolizar aqui o tempo, né? E as falas, e aí, Ivonito, o que é que você tem observado aí desse pessoal? A gente tem visto essas discussões, eu trouxe ao nosso programa para falar sobre isso. O que é que você tem aprendido com o pessoal da direita do livrinho? A gente dá para absorver alguma coisa de bom, de ruim? O que é que você tem aprendido com esse pessoal? Então, amigos, é o seguinte, a gente chega a um ponto, né, de que a gente tem que estar conversando sobre o que esse pessoal que se diz de direita, a gente tem que estar trazendo aqui algumas informações, algumas dicas para desmistificar esse pessoal. E não era nem coisa para a gente estar fazendo, era para a gente estar discutindo aqui, comentando esse tipo de movimento, né, que são nossos adversários políticos. Para não dizer que são inimigos mesmo, né, porque esse pessoal trata a gente como inimigo e querem nos ver definitivamente ceifados, né? Então, assim, veja a que ponto chegamos. Então, meus amigos Felipe e Isaac, o que eu posso dizer é o seguinte, cara, o que a gente aprendeu com esse pessoal. Corte rápido, faca, Tramontina. E o nosso amigo teve um probleminha na conexão, a gente vai continuar aqui com o nosso amigo Isaac, a gente vai conversando e vai continuando o nosso programa, né? Então, como eu falei, a gente tem essa questão da indicação de livros, que é muito bom, eu me aproveitei muito dessas indicações, podcasts, programas, mas quando a gente quando a gente fala do tema, né? E aí, claro que eu tô tratando do jeito jocoso, né? Assim, a direita do livrinho. Como se existissem várias direitas. A direita, a gente até brinca, né? Tem a direita travequeira, tem a direita gay, né? A gente faz umas brincadeiras com os tipos de direita, mas a gente tá brincando. Qual vai ser a né? nossa direita, hein, cara? Qual vai ser a nossa direita? Não sei. A direita StreamYard, né? A direita... pode ser. Eu pelo menos não vou fazer parte da direita travequeira, né? Eu não sei, cada um aí. Isso é importante. Eu não tô fora, né? Isso aí tô fora. A direita do headset, a direita do, sei lá, vai saber, né? A direita da camisa preta, camisa vermelha, enfim. Mas a gente sabe que a direita, ser direita mesmo, hoje em dia, tô falando politicamente falando, é apoiar as ideias de direita e quem tem condições de colocar essas ideias de direita a efetivar as ideias, né? Justamente por exemplo, Bolsonaro, né? E aí tem aquela questão do estelionato eleitoral, né? Como eu falei anteriormente, fala assim, mas ele disse que não ia fazer isso, disse que não ia fazer aquilo. Ora, o purismo, né? Que tantas pessoas, ora, que o cara que tá ali, né? Apoiando o Bob Jeff, acha legal o Bob Jeff e as postagens dele, aí chega para o presidente está aí falando com o Centrão, mas aí o mesmo cara tá colocando lá um postzinho com o Bob Jeff, né? Bob Jeff, porque o Roberto Chefe, não sei o que. Aí o cara esquece que foi o cara do mensalão, né? Mas ele denunciou o mensalão, tá? Mas ele participou, né? E não quer dizer que ele vai ser condenado a vida inteira. Não tô condenando o cara pra vida inteira, mas... ele começou só, Felipe, deixando um adendo aqui, ele começou a fazer toda aquele escasseio lá com a questão do mensalão, porque ele foi denunciado na CPI dos Correios, né? Senhor então, Bob assim, Jeff. Ele não é um santinho, também não tô dizendo que ele é o pior, mas assim, você precisa observar, né? As pessoas têm seus comportamentos, as pessoas não mudam de uma hora para outra, né? E aí que ele coloca lá foto com arma, fez uma tatuagem lá, o leão conservador, né? Como o pessoal brinca o leão, né? O L-I-U-A-M, né? Não é nem o leão, né? O leão, né? Conservador, né? O cara, às vezes, no começo eu até achava legal tudo mais. Pô, esse cara aí tá querendo ajudar o Bolsonaro e tal. Que a gente tava falando até anteriormente aí no off, que ele até foi no programa do Deto ao Ponto, né? Que aí ele fala bem e tal. O cara que não tá ligado vai olhar assim, pô, esse cara aqui é um apoiador do Bolsonaro, que esse cara mata ou morre pro Bolsonaro. Mas matou ou morre mesmo? Ou ele é só um oportunista, né? Essa é a questão. Quando a gente fala do pessoal da direita que é
mais intelectualizado, ou às vezes se acha mais intelectualizado, né? Tive alguns jornalistas aí da direita que o cara começa a falar, poxa, esse cara é muito inteligente, esse cara, uma crítica construtiva ao governo e tudo mais, mas quando você vai ver, por exemplo, o Ernesto Araújo saiu, né? Poxa, caramba, poxa, pena o cara fazer uma atuação boa e tudo mais. Aí quando você vai olhar lá uma das fundações, eu não vou lembrar agora, eu vou colocar aí na imagem depois, na edição, tinha a palestra do né, o Peixe Seco, né, o Fernando Melo, tinha a palestra daquele jornalista lá, o ET de Varginha, o Bilu, né? O ET Bilu. Eu não lembro agora, eu vou colocar a foto dele aí, eu não lembro do nome dele não, também não é importante. Tinha palestra do cara lá do especial, do jurista, né? Que propôs que é o Evandro Pontes, que eu botava muita fé no cara, mas meu Deus do céu. É um completo idiota, um completo idiota. Pra mim é um idiota que meu Deus, eu sou um jurista, a gente vai. Aí criou a ideia de nos votar nulo, porque a gente tem que votar nulo, né? É um perfeito idiota. Junta com aquela Ju, alguma coisa também na rádio, não sei das quantas. Mas enfim, essa turma aí. A Rosa Choque aí, né? A Shockwave, né? Como eles falam. Mas essa turma aí tava tudo ali, numa fundação, fazendo curso, passando ali os cursinhos e tudo mais. E aí, quando o Ernesto sai, aí a gente questionar por que eu não, né? E são questões muito particulares, muito objetivas ali dentro do governo, e o governo é assim mesmo, né? O governo Bolsonaro que está mudando vários ministros. Isso é volátil mesmo, isso acontece, precisa acontecer, isso é natural, né? E aí você vê as pessoas estavam se aproveitando ali, quer queira, quer não, estava tendo seu espacinho, provavelmente tendo o seu lucro, mesmo que não seja financeiro, tinha o seu lucro da exposição, né? E aí começam a reclamar, poxa, porque tiraram do Ernesto e tal, mas na verdade havia um interesse ali, um interesse objetivamente ali no espaço. Então, quando a gente começa a observar essas coisas, a gente vê que muitos desse pessoal aí, que sempre tem uma explicação, né, para tudo, né? Mas como a gente sempre levantou aqui a bola, o cara nunca governou nada, né? Quiçá não governar nem em casa, né? Que é uma coisa que a gente aprende, e eu não estou sendo machista, né? Mas como bom cristão, a gente aprende que o cabeça, né, o homem, né, na relação. Isso não é nada de. Nos afazeres, no cuidado do lar, a divisão de tarefas de um homem e a mulher não é nenhum maior que o outro, mas o homem é o cabeça, né? Como todo cristão sabe disso. Esses caras parece que, meu Deus do céu, né? Eu acho que nem em casa manda, né? Porque não parece que nunca dirigiram nada, nunca comandaram nada, porque quando você está numa posição de liderança, você tem que fazer o quê? Concessões. Claro que não vai entregar tudo, meu Deus, vou deixar todo mundo fazer o que quer. Não, tem que fazer as concessões, tem que ter ali o jogo de cintura. E até o próprio Flávio Morgenstern mesmo, eu estava vendo um post dele mesmo, que é um cara que eu prezo bastante, acho quem sou eu, né? Mas assim, eu acho muito inteligente e acompanho muito do que ele fala. Veja às vezes as lives dele lá com o Trielli e a turma toda que eu sigo. Mas assim, quando alguém vai questionar, você não viu isso daqui, você não leu isso daqui, mas você não sabe. Poxa, tudo que a gente vai questionar, então, a gente precisa ter o mesmo conhecimento da pessoa. Tudo bem que a gente se você vai discutir um assunto ali, você tem um assunto firme, um assunto único ali, e ali depende de um conhecimento para você aprofundado para você poder emitir opinião. Tudo bem, concordo que às vezes você pode emitir uma opinião ali até um certo limite, mas você não tem conhecimento próprio. Mas quando você coloca num assunto do âmbito geral, que é a governança, por exemplo, né, governo, né, propriamente dito, você tem muitas coisas a analisar. Você tem ali quantos deputados são, como é que funciona porque às vezes o cara vai lá, vai comentar, vai falar, mas não sabe nem como é que funciona. Não sabe como é que funciona. Então, assim, para você poder emitir opinião, tudo bem, você é um cara desarticulado, um cara que fala bem, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa turma que fala bem, articulada, porque vire aí um anão travequeiro aí, você é um cara que era desenrolado, falava bem, era um bem-humorado, inteligente, mas a gente viu que no fim das contas cada um busca o seu interesse próprio, né?
E para eu girar aqui, né, o assunto, pra gente, já que o Ivanildo teve um probleminha na conexão dele. E aí, Isaac, a gente sabe que o conhecimento é importante, sabe que tem muitas pessoas que contribuem, né, para que a gente consiga entender, por exemplo, a questão do voto impresso, a questão de como funciona, né, as ideias legislativas, como funciona. Você tem visto assim, quantas pessoas, na verdade, ou as pessoas, você pode até citar pessoas aqui, né, para o nosso público saber, quantas pessoas você tem visto falar realmente do como funciona a política e de forma, né, objetiva, tem ensinado, né, as pessoas a aprenderem como funciona, porque às vezes parece que a pessoa, né, que aí o intelectual aí do livrinho, ele tem todo o conhecimento sobre tudo, né, ele consegue criticar, ele consegue analisar, ele consegue dar a solução, mas ele sempre tem aquele conhecimento que ele não passa, né, ou seja, se o cara entende como é que funciona tudo, né, e como resolver, né, por que ele não entra na política, né? Aí é a grande questão, a gente sempre pergunta, né? Por que você não se candidata, né? E o cara nunca responde. Aí você tem visto aí, quem você tem visto aí ajudar realmente as pessoas a entenderem como funcionam as coisas na política cita aí pra gente esses direitistas que você tem visto. Eu posso citar alguns aqui, mas aí vou te deixar falar. Assim, eu posso dizer por exemplo, um direitista que não faz parte da direita do livrinho, mas é um cara que manja muito desse negócio de bastidor de política, até porque ele participou muito dessa questão da política, foi o que a gente acabou entrevistando aqui, o Herbert Passos Neto. Né? Ele fala muitas coisas interessantes sobre bastidores da política. Se você for pegar, por exemplo, uma pessoa até que eu posso discordar de alguma coisa ou outra, mas uma pessoa que bota muito essa questão pé no chão sobre, olha, política é assim e tal, e justamente foi uma pessoa que ficou famosa nacionalmente via direita do livrinho, que foi a Bia Kicis. Ela tem algumas coisas que eu concordo, outras coisas que não, outras coisas que eu acho super relevantes que ela faz. Acho ela uma peça importante. E ela ela sempre alerta sobre essa questão do possível, né? Do possível. E sobre essa questão das estratégias políticas, né? O que eu vejo muito, eu gostaria até de colocar essa situação aqui, a respeito dessas pessoas, dessa ala aí da direita, que o que eles pensam, o que eles dão a sensação, a gente só tem duas opções dentro dessa análise que eu vou fazer. Ou eles estão usando para manipular e vender mais, ou realmente não tinham conhecimento antes, que dizem ter, né? Porque a sensação que essas pessoas passam, que são pessoas de 30 e poucos anos, parece que eles leem esses livros desde os 15 anos, né? Parece que eles são sumidades da inteligência e realmente, mas o que dá essa sensação de que eles aproveitam o fato de que as pessoas eles só se interessaram por política mesmo, brasileiro comum, a partir ali de 2016, 2017. 2013 já teve uma onda, já teve um crescimento, mas aquela questão mesmo ali foi 2016, 2017, foi quando o brasileiro começou a se interessar. E aí você não pega exemplos passados sobre essa questão do jogo da política. Aí você apaga isso tudo de vez e aí você vai moldar a cabeça das pessoas sobre um entendimento deles, um entendimento não deles, não estou dizendo que seja entendimento, mas da oferta deles sobre o que é política, sobre a teoria política segundo eles, que não é a verdade, porque para muitos que não precisa nem muita coisa, sabe muito bem que a política você tem que ter uma concessão, você tem que fazer um negócio aqui, um negócio ali, você ganhar aliados,
né? Ter contenção de danos. Então, isso tudo acontece. Mas essa questão aí que eles fazem do cara que você não defendeu as ideias que a gente está fazendo, tal. Eu acho que eles se aproveitam muito dessas pessoas que não acompanhavam política há muito tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles colocam uma coisa muito interessante, gente, que eu estou falando aqui, vocês precisam ter calma, porque é complicado. Muitas coisas que eu falo, às vezes, as pessoas, muita gente já sacou sobre muitas coisas, mas às vezes tem uns certos pontos que as pessoas vão e pensam assim, puxa, mas eles pensam igual ao que a direita do livrinho pregou antes, entendeu? Então, o que eu sempre falo, gente, vamos fazer uma reconstrução de tudo que a direita do livrinho fez. Algumas coisas são verdade, outras coisas nem tanto. Uma questão de uma proposição que eu gostaria de falar com vocês é sobre essa questão do Teatro das Tesouras. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque me parece que o que eles demonstram é que esse é um grande jogo de cartas marcadas e estavam tudo ali, tudo amiguinho, fazendo aquelas coisas ali. Não é assim, gente. Não é assim. Há briga pelo poder e há muita briga pelo poder. Mas o que acontece? Eles têm uma certa aliança de não sair da redoma deles. Mas entre eles, o pau canta. Então, você tinha que fazer muitas concessões. Então, se você for ver no passado, na política, o que me parece que foi tudo uma grande farsa e que, na verdade, eles eram grandes amigos, tal. Não é assim. Agora, eles têm inimigos em comum. E aí é que entra nessa questão do Teatro das Tesouras. Porque, na verdade, eles disfarçam certas assim, categorias, vamos dizer, espectros políticos, eles disfarçam certos espectros políticos para poder manter essa narrativa. Mas entre eles, como? Então, você vai ver atrás concessões que o Fernando Henrique precisou fazer com outros tipos, ou o Lula precisou fazer, tal, dentro da ideia deles, que nós discordamos completamente, mas a gente conseguiu analisar durante os anos que a política ela é assim. Mas aí, o que é que a gente tem? A gente tem uma oportunidade dourada de ter um político do qual a gente concorda, do qual a gente quer, e a gente tem que apoiá-lo a fazer gestão pública, gestão da política. E a política, aquela frase, política do possível, você tem que fazer essas concessões e tal. Então, eles meio que apagam todo o processo histórico, como se nunca tivesse existido isso, e sempre foi um pleno jogo de cartas marcadas, para que as pessoas percam a sensação de que houve alguma coisa desse tipo no futuro e que, na verdade, o grande presidente é o presidente puro, é o presidente com as ideias puras, conservadoras. E é complicado, né? Entendeu? Isso que tem essa grande complicação. Então, se a gente analisar com calma, mais uma vez estou falando, essa questão do Teatro das Tesouras, pessoal, realmente, eles vão e acabam meio que disfarçando os espectros e eles têm um certo acordo, né? Isso é verdade, certo? Isso é verdade. Você vê o próprio Lula e o FHC agora juntos ali, mas isso é verdade. Agora, o jogo de poder dentro do clube deles é grande. Você acha mesmo que eles são todos amigos ali, até pela índole que se mostram, todos amiguinhos que vão dividindo, olha, meu amigo, agora é sua vez. Ah, meu amigo, agora é sua vez. Não, meu amigo. Ali é pau cantando, se brincar, um já matou gente de um lado. Não sei, eu só estou supondo aqui, não estou falando nada, eu estou sem brincar, porque
a rivalidade é grande. Agora, para o inimigo comum, eles vão se juntar e vão ferrar mesmo. Então, assim, eu queria colocar toda essa explicação, assim, até para poder ilustrar um pouco deles, mas sobre o que ajudou, eu coloco esses dois exemplos. Dentro da direita, que não é livrinho, o Herbert de Passos Neto, o Herbert de Passos Neto, que realmente fala muito bem dos meandros da política, e também, no caso até da apoiadora do direito livrinho, a Bia Kicis, ela fala coisas interessantes na live dela. Eu gosto. Algumas coisas que ela fala eu não concordo, mas eu acho ela com algumas posições legais. Manda bala aí, mano. É importante a gente lembrar também tem aquela turma que é tipo, não é se diz de direita, tudo bem, por exemplo, o Rodrigo Constantino, eu acompanho, dou uma olhadinha, não vou dizer que claro que não é um conservador, né? Mas se junta com uma turminha ali, tem umas opiniões meio isentas, né, que é a questão do purismo, né, meu Deus, o centrão e tal, mas é um cara que ajuda até a dirimir algumas dúvidas pro pessoal que não está acompanhando tanto, que aí é tido como ele é um bolsonarista, um passador de pano, né, mas é um cara que pelo menos ali ajuda, né, tem uma atuação ali que acaba ajudando, né, que é o que eu falo, que a gente já falou até em outros programas, e eu sempre falo, que é os apoiadores de ocasião, mas que tipo, às vezes até ajudam mais do que aqueles que dizem que apoiam desde o começo, né, então assim, o trabalho que ele faz tudo bem, é um trabalho que ele, por interesse próprio, mas acaba ajudando a esclarecer, na verdade, muitas coisas, muitas dúvidas. Você vê, desde o começo da indicação, por exemplo, do PGR, né, lá do STF, né, que é o Cássio Nunes, você tem muita coisa assim, sempre decisão tal, olha que fulano fez, mas fulano botou um petista na PGR. Aí quando você vai ver, tudo bem, às vezes a decisão não é das mais favoráveis para a direita, mas eu sempre me coloco essa questão, assim como eu coloquei na Opinião Light, né? Quer dizer que a gente vai querer alguém que faça as coisas que a gente quer. Tipo, vamos dizer que você tem a justiça, você tem lá a Constituição, diz tal coisa. Hoje em dia o que é que fazem? Pega a Constituição e eles fazem o que querem. É isso? A gente tem isso aí. A gente observa isso, né? O STF vai lá e diz que a Constituição não é constitucional, né? Questão do impeachment, né? Perde o direito, mas foi lá o Lewandowski e tirou lá a parte, e aí Dilma pôde concorrer ao Senado em Minas Gerais. Absurdo, tudo bem. Aí o que a gente vai pensar? Se a gente tem a maioria de ministros do STF ali, eles vão chegar lá e decidir contra a Constituição, que não é das melhores, contra as leis, e vai decidir que algo favorável a gente que às vezes não está na Constituição, e vai considerar a Constituição inconstitucional e vai considerar aquilo que é favorável a gente constitucional. Então percebe como é que é meio complicado isso aí. Quando eu coloco, a gente pega um pouco, estou pegando no pé desse pessoal que sempre tem ideias boas, tá? Ideias boas não, né? Tem aquele conhecimento, tudo mais, às vezes até eu acho até que exageram muito na questão dos cursos, né? Se você for ver aí, todo mundo faz curso, todo mundo dá curso. Você olha, caramba, bicho, tudo bem, o Brasil Paralelo é um trabalho que não tem ali não é de esquerda, né? Mas ele não coloca um viés ali, somos de direita. Mas a maioria das pessoas que dão a palestra lá, tudo mais, são pessoas de direita. Tem um trabalho os caras se esforçam pra caramba, tem um trabalho grande de atuação, precisa do nosso apoio, e eu já apoiei algumas vezes. Mas caramba, você vai lá, fulaninho de tal tem um curso tal. Aí você vai lá, quando você vê mais de 10, 20 pessoas dando curso, será que todo mundo tem conhecimento para passar realmente? Será que todo mundo... Você olha o cara como Daniel Lopes, olha aí como fazer aqui na carteirada, compara a formação do cara, o cara é jornalista, o cara... Tudo bem, beleza, os cara, ele tem muito conhecimento para passar. Aí você vai no fulaninho de tal, vamos dizer aqui o Peixe Seco, né, o Fernando Melo, né? Agora tá lançando o... Tô falando dele aqui, mas citando ele, mas eu não quero ficar aqui, porque é oposição, eu considero ele um cara sincero, né? Ele é um eleitor do Amoedo, né? Que conseguiu aí se enturmar e hoje em dia faz de forma sincera o que muitos deveriam estar fazendo, que é criticar o governo,
de forma clara. Ele é do contra mesmo, né? Pelo menos ele é sincero em relação a isso. Então, assim, voltando aí ao cerne do que eu estava falando, muitas pessoas ajudam a esclarecer. Inclusive, uma coisa que me ocorreu agora, que eu ia falar no começo, essa semana passada, foi essa semana, não lembro agora, teve um cara lá no Pânico, né? E eu sempre assisto o Pânico, por incrível que pareça, às vezes é mais interessante do que os programas dos canais de direita. Pode parecer absurdo, mas se você for ver, infelizmente acontece. Apesar daquele Marinho lá que é um palhaço, né? Um palhaço que oportunista. Mas foi um cara lá, o cara escreveu um livro falando sobre os temas da Amazônia, ele falou, não, porque o Bolsonaro é um genocida, porque o Bolsonaro... Eu vou até colocar um trecho aí, né? Ele tem um mestrado, ele fez estudos sociais, culturais, ciências políticas, e ele tem um forte foco na União Europeia. Ou seja, é um cara da União Europeia, da Europa, e está lançando esse livro aqui para você, chamado Populismo e Negacionismo. Que é o quê? Uma das coisas que estavam muito quentes no Brasil, na época, no final de dezembro, eram as queimadas na Amazônia. E começou toda aquela confusão com o Bolsonaro e o Macron, e ele xingava a mulher do Macron. E aí eu pensei, opa, esse cara tá negando a realidade, porque até então tinha estudos do INPE, ele demitiu o Ricardo Galvão, e o estudo falava exatamente que quanto mais desmatamento havia, mais havia queimadas. Sim. Então eu pensei, esse cara tá negando a realidade. Sim. O Biden tá negando a realidade agora nos Estados Unidos ou não? O Biden. Eu acho que todo Você viu que tá queimando? Não tem uma notícia. Califa. Eu acho que... Esse que eu acho o negócio. Essa é que é a pega. Pois é. Quem fala você viu que tá tendo de queimada? Alguém tá falando alguma Califórnia, coisa? Califórnia, tá queimando geral. Estados Unidos não tem um A. Você não vê um A dos Estados Unidos. Mas quando o Bolsonaro teve aquela atitude que ele copiou do Trump, de chamar de vírus chinês, tudo aquilo, eu pensei, esse cara tá negando a realidade. O documento indica que vários pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan, na China, ficaram doentes em novembro de 2019 e tiveram que ser hospitalizados com sintomas muito parecidos com os da Covid-19. Porque você mostra para aquela pessoa que tem o poder o que o poder faz. E aí que você abre espaço para surgir um tirano, que é uma pessoa que vai usar a violência. Então, mas é o que aconteceu na pandemia agora. O governador fala para você, fique em casa, você fica em casa, você não sai. Você fica lá, não questiona, você não questiona mais. Filinha, e se você questiona alguma coisa, o cara fala você é negacionista porque você está obscurante. Sobre negacionismo, as pessoas confundem muitas vezes com ceticismo. Ceticismo, ele é um tipo de atitude nobre, que inclusive é usado na ciência para construir conhecimento. Você ser cético, você está, na verdade, à busca de provas que venham a te ajudar a mudar uma ideia ou concepção de mundo. Agora, negacionista é você selecionar fatos para uma ideologia. Mas quem decide isso daí? Porque, por exemplo, o Dr. Zeballos veio aqui e falou assim, se você já pegou Covid, eu acho que não deve vacinar. Aí se você chega e fala assim, não vou tomar vacina, você é negacionista ou você é cético? Boa pergunta. E agora, hein? Você cita muito o Bolsonaro aqui no livro e o Donald Trump. O Bolsonaro é chamado de negacionista. Por que o Bolsonaro é negacionista aqui que você coloca no livro? Eu coloco ele como negacionista por 3 motivos, e isso é no 3º capítulo. Primeiro, a atitude que ele teve em relação... Eu não sou superambientalista, defensor vegano, eu não sou isso. Mas a atitude que ele teve em relação aos incêndios da Amazônia foi, na minha opinião, de negacionismo, porque haviam estudos do INPE que falaram que as 10 cidades onde mais houve desmatamento na Amazônia foram também onde teve o maior número de queimadas. E o interesse do mundo. E o Biden. Não, mas quando eu escrevi isso aqui já não tinha o Biden. Não, eu tô Mas e as queimadas antigamente, pô? Não, eu preciso encerrar. Não, exatamente. Ele volta. Deixa eu falar sério. O papo foi muito bom. Né? Aí o cara começa a travar. Não, veja só, quer dizer... Você começa a jogar perguntas. O que eu quero dizer com isso? O cara foi lá, teve o trabalho de escrever um livro, foi algum palhaço no Pânico, né? Acho que o redador do Pânico é de esquerda, né? Não lembro agora o nome dele agora. Mas trouxe o cara pra lá. O cara foi lá, falou sobre o livro, né? Cara completamente de esquerda, mas burro pra cacete. Muito burro. Dá pra ver até pelo jeito de falar. E a minha pergunta é, onde é que tá essa turma da direita aí do livrinho intelectual? O que é que estão escrevendo? O que é que estão produzindo para a cultura? Ou estou esperando, como eu não vou citar o cineasta aí, né?
que queria fazer um filme sobre Bolsonaro e que ele tentou captar pela Rouanet, mudou até o nome agora, não sei qual é o nome que está agora, mas não conseguiu, aí ficou meio com raivinha, né? Ele não fala, mas transparece que ficou com raiva. Cadê essa turma para produzir, né? Não é aqueles documentários ali que o dinheiro entra e não aparece, não, né? Eu não vou nem citar quem que fez isso, né? Mas você sabe quem foi. Tá? Um documentário sobre a Igreja Católica, não sei o quê, eles estão no meio de nós, enfim, né? Cadê o dinheiro, né? Cadê? Cada um que investiu falar, né? Para cobrar, né? Mas o que eu estou falando é o seguinte: cadê essa produção de livros desse pessoal? Cadê os livros falando sobre o presente, sobre o que está acontecendo hoje em dia? Cadê? Cadê, né? Cadê a produção? Cadê o que de efetivo vai ajudar as pessoas a entender esse período? Porque o que muitos têm medo, e eu também tenho, é que esse tempo aqui passa, no tempo do Bolsonaro, vamos dizer, dois mandatos, e aí você tem deputados de direita que também têm uma atuação relativamente boa, né? Tem muitas críticas a esse pessoal, mas esse tempo vai passar, aí, né, Deus o livre, aí, né, a esquerda volta, e isso é esquecido, não aconteceu nada, não teve melhoria, Bolsonaro não foi o melhor presidente que o Brasil já teve, né? E aí eu falo sem medo de errar, você pode ser que caiu aí, você é de esquerda, você é de centro, você é MBL, seja lá o que você é, mas essa é a verdade. Você pode aí se contorcer, brigar aí, mas essa é a verdade. É o melhor presidente que nós temos até hoje, um corpo técnico de ministros, e acho que a pandemia e a fraudemia, como alguns dizem, tem acontecido, tem produzido, tem feito as coisas andarem. Então, o que falta para esse pessoal aí que arroga inteligência, e até são inteligentes mesmo, eu não vou dizer que são burros, é a produção mesmo, né, cultural. Né? Que produção cultural a gente está fazendo? A gente está produzindo sobre esse período. Eu lembro que eu estou falando aqui, eu posso estar até errado, né? Caso o pessoal no comentário quiser falar aí, não, falando de tal, escrever um livro sobre esse período da nossa história, né, aqui do governo Bolsonaro e tudo mais. Dessas pessoas que eu citei, por exemplo, né, o caso do Flávio Morgenstern, ele tem um livro falando sobre aqueles protestos lá, né, que culminaram depois ali no impeachment, né, foi acho que em 2013, se eu não me engano, e aí foi a escalada para o pessoal ganhou gosto a sair para protestar. Ele tem um livro falando lá, um livro super grosso, tal, tudo mais, todo, né, bem composto, mas a gente não vê, eu não estou vendo nenhum tipo de conteúdo sendo produzido para falar sobre essa história, sobre o nosso momento. O único, aí fazendo justiça, né, os únicos que estão fazendo isso daí são o pessoal do Brasil Paralelo, que está produzindo sempre documentários, eles têm uma plataforma com cursos, né? Tem um valor lá, eu não vou fazer com propaganda aqui, mas você procura aí, se estiver interessado, tem muito conhecimento lá. E eles estão fazendo isso, né? Eles são os únicos que estão fazendo isso. Cadê essa turma aí? Essa turma do Rolavista, né? Que a gente tem como não dizer, né? Que é sempre teve uma turma ali que participou do governo, saiu e hoje em dia tá com raiva e fica brigando, fica reclamando, Vitalício Grimaldo e Ed Caterva, né? Todas essas pessoas ali, sempre brigando, sempre dando uma porradinha, né? Um morde a sopra. Mas que produção musical, né? Que produção, né, intelectual esse pessoal tem feito sobre esse período da nossa história? Eu não até jogar pro Isaac aí se ele tem visto alguém que está produzindo algo, se ele conhece alguém que está produzindo algo, que realmente eu não estou vendo, só vejo mesmo o Brasil Paralelo produzindo os documentários. Você conhece alguém que está produzindo isso aí? Eu sinceramente não conheço. E pode até que tenha tido alguma produção, mas não sei se é tão relevante ao ponto de ser algo que fure barreiras. Como, por exemplo, eu conheço, sim, algumas pessoas que nem são tão fãs assim do Bolsonaro, mas que gostam do Brasil Paralelo. Então, de certa forma, o Brasil Paralelo ele consegue dialogar com outras pessoas e trazer pontos relevantes sobre esse período da história. Então, parabéns ao trabalho deles.
Mas eu não vejo muita gente fazendo isso, não. Aliás, eu não vejo ninguém fazendo conteúdo desse tipo que pode ser relevante para o futuro. Eu fico muito preocupado, por exemplo, é uma coisa que me preocupa bastante, as pessoas elas não terem a real capacidade de pensar o Brasil por completo, de pensar o Brasil com coisas que estão acontecendo. Por exemplo, se você for pegar pelo menos a base, vamos dizer assim, a base dos grupos que são apoiadores do Bolsonaro, os evangélicos, católicos, os caminhoneiros, o pessoal do agronegócio, você tem grupos diferentes e que a gente poderia muito falar sobre as coisas boas que estão acontecendo em diversas nuances do Brasil, tanto na questão dos valores, né, na questão das igrejas, como na questão econômica, com o pessoal do agro e o pessoal da economia liberal, né, os bons liberais, né, porque tem outros que estão fugindo, que só querem fazer política, né, e outras, e a gente não vê, assim, realmente uma literatura, né, vamos dizer assim, vamos ser sinceros aí, não é o pessoal da direita livrinho, mas um pessoal que faz uma coisa coerente dentro da sua área, que é importante, é o pessoal da Rural Brasil Business, né, que eles falam a questão do agro como ele é de verdade, né, e não com narrativas falsas. Sim, verdade. Foi bom fazer justiça a eles aí. Eu já acompanhei algumas vezes. Até tiveram um tempo com collab com Terça Livre, mas não vejo mais eles juntos, não. Mas é um trabalho bem, bem interessante. É um trabalho interessante também, que para quem não conhece ou para quem não acompanha, acompanhe, porque você vai ver realmente o pessoal falando do agro como ele tem que ser, né? E, assim, eu vejo produtores de conteúdos assim, apresentando coisas sobre o Brasil, sobre a realidade brasileira e um legado para que esse momento, porque a questão do mandato presidencial vai passar, né? Acredito que em 2022 ele vai ser reeleito, mas depois de 2026 e aí, né? Vai ficar os filhos, os netos, como é que é? Isso nem é bom para a democracia, vamos dizer assim. Não estou dizendo que era bom que outras pessoas com uma mentalidade, com um pensamento pródigo, com um pensamento realmente de evoluir o Brasil, de colocar o Brasil para frente, eles vão substituindo naturalmente. Eu acredito que até 2026 tem que ser Bolsonaro, pelo que está se acontecendo no país. Mas um dia a gente vai ter que ter um legado para frente, né? A gente vai ter que ter outras lideranças, e é preciso você produzir conteúdos para que essa história ela não seja perdida, porque senão, meu amigo, vai acontecer que aconteceu no caso do período militar. Tudo bem, a gente tem internet e tal, mas, cara, internet é uma coisa que não ela tem sua força, mas também não é tão forte quanto parece. Você pode ver o seguinte, para você pegar, por exemplo, uma notícia, você aqui no Brasil, você não está muito a par do que está acontecendo, por exemplo, na China. Eu digo assim, China país, assim mesmo. O que está acontecendo lá na China país mesmo? O que está acontecendo? Aí você pega uma notícia requentada de um blog ou de um pessoal do YouTube dizendo, olha, na China está acontecendo isso, e na Arábia Saudita, tal. Ou seja, a internet ela dá essa possibilidade de você procurar, mas o pessoal não procura. Não é porque o pessoal procura porque tem preguiça. Muitas vezes as pessoas estão concentradas mais nas notícias locais, ou você quer fazer uma outra coisa. Então a internet ela tem essa abertura, mas também você pode ainda manipular as massas, mesmo com a internet, entendeu? Então por isso que é muito importante você ter uma produção cultural, produção artística, em diversos meios, uma produção informativa, como no caso da Rural Business, uma produção
artística, como no caso do Brasil Paralelo, que realmente são importantes e que deixo aqui minha colocação aqui para eles, mas é preciso preencher algumas lacunas. Inclusive, um filme, né, o filme lá com a Guerra do Amanhã, acho que é interessante até a gente falar sobre ele, né, cara, depois num outro... Sim, até uma pauta de entretenimento. Debate. Muito bom. Eu vou fazer propaganda aqui. Quem não assistiu ainda, tem o Amazon Prime aí, paga R$ 9,90 aí. Enfim, vale muito a pena. Pelo que tem saído ultimamente de filmes aí, é muito bom o filme, assim, completamente acima da média. Uma história muito boa, parece que não vai dar em nada, mas ali do meio para frente ali, capricharam, muito boa. E o ator também é um filme bom. Sim, é um filme bom e ele, de certa forma, traz certos valores, assim, que eu não vou dizer qual para não estragar depois do certo debate. Tem uma coisa ali de valores ali bem legal, velho, bem massa. Que aí depois no outro programa, se a gente quiser, pode falar sobre ele, que realmente é uma produção cultural relevante. Assim, não é uma coisa de direita, vamos dizer assim. É uma coisa de certos valores que são normais e inerentes ao ser humano. Então, a gente pode até esmiuçar em outro programa. Mas, assim, essas coisas singelas, assim, que as pessoas deviam estar preocupadas aqui em produzir, não produz. Não produzir um filme, né, com alguma mensagem sincera que é importante. As pessoas de esquerda não adoram fazer isso. Às vezes você tem filmes que você assiste, o filme é até interessante, por exemplo, um filme de ação, tem uma ação interessante, é legal de se assistir. Aí no final ele coloca aquela mensagenzinha subliminar, tal, com alguma mensagem referente ao que eles acreditam, né? Mas o filme é bom, você vai assistir, o filme é legal, tal, mas tem aquela mensagem. Então eles estão colocando aquela sementinha, porque ninguém está preocupado em fazer isso, né? Então, assim, eu não vejo Isaac, você vê até, que eu acho que todo mundo já assistiu, né, e não vai ter nenhum spoiler. O próprio filme dos Vingadores mesmo, você tem lá, claro que é quadrinho, mas a gente precisa pensar para a nossa realidade, né? A questão lá do Thanos mesmo, muita gente até entendeu, né? Veja só, o cara é um genocida, até eu já falei isso outras vezes, acho que outras lives antigas aí, mas tô falando agora, o cara é um genocida, ele quer acabar com metade da população, das pessoas do universo, para poupar o universo, porque a história que ele diz é que o planeta dele lá, o Titã, né? Ele propôs isso, as pessoas não quiseram e o planeta se acabou. Aí você vê ali aquela coisa do Malthus, né? Malthusiana, né? E que muitas pessoas não vão sobrar recursos. E o que é um pensamento ali hegemônico que a gente tem hoje em dia de que? De sempre guardar o mundo, né? Enfim, preservar o mundo para as futuras gerações. Aí você preserva para o futuro em detrimento do presente. Você vê, é entretenimento, mas tem uma mensagem ali que é absurda, né? Para quem não percebe ali, tá aí na sua cara ali, pá, o cara, poxa, é mesmo, né? O cara tem razão. A gente tem que poupar aqui. Aí o cara vai, ou às vezes até o cara acha absurdo aquilo ali, né, no filme, mas na vida cotidiana dele, ele age como um cordeirinho, preservando para o futuro e se lascando no presente, né? Então, sabe isso, mas é a força da cultura, né? É a força da cultura. Isso daí acontece, e aí tá em tudo. Você tá em livro, livro de ficção, você tá até o próprio Destro aí tem a sua contribuição aí, mas assim, nessa questão assim da arte, né, é uma coisa interessante que a gente não está vendo. A gente tem tantas coisas aí que podem ser feitas, e assim, poxa, arte de direita, não sei se tem arte de direita, mas assim, arte dos bons valores, dos costumes bons, singelos e tal, isso daí você pode absorver, sabe, tá entendendo? Eu sempre tenho uma teoria de que é o seguinte, certo? Depois de um certo tempo na vida, né, me perdoe os mais novos que tiveram aí, que
estão acompanhando a gente. Eu não sou velho, estou aqui com 34 anos, estou dizendo mais novos aqui, 15, 16 anos, tal, que estão acompanhando aí, né? Vocês podem ter a percepção desde agora, tal. Eu não estou questionando isso, tá, gente? Vocês podem até ter, mas muitos da idade de vocês, né, não tem uma certa percepção da vida, tem aquela coisa muito individualista, tal, e depois você vai tendo uma dimensão do que é importante, de você se reunir com a família, essas coisas assim. E aí você percebe essa mudança até nas pessoas que hoje votam na esquerda, que gostam dessa questão da liberdade e tal. Eles fazem isso, mas eles querem continuar com essa coisa de esquerda porque eles ficam naquelas coisas gatilho e tal. Mas muitos do que a gente defende são valores simples e singulares, assim, que muitas pessoas de esquerda até fazem isso para eles, mas eles querem continuar com as suas teorias aí para prejudicar, e eles sabem que vão prejudicar outras pessoas, porque eles sabem que se eles tivessem a mentalidade que eles tinham aos 16 anos, que normalmente é a mentalidade base de esquerda, eles teriam uma vida muito difícil, psicologicamente, né? Psicologicamente, até fisicamente, materialmente, mas enfim. Essa questão da cultura é um leque diverso para se comentar, mas essas pessoas, deixando bem claro, essas pessoas elas não estão fazendo muita coisa por isso não, infelizmente. Toca aí. Sim, aí para a gente estamos encaminhando para o final do nosso programa. É importante que vocês entendam, né, que a gente está colocando aqui sobre esse pessoal que às vezes poderia contribuir até mais com o conhecimento, né, como a gente falou aqui, poderia estar trazendo uma produção cultural, né, aí, seja em vídeo, né, pelo YouTube. Hoje em dia, o que a gente está fazendo aqui pode ser feito por qualquer pessoa, né, basta ter internet, uma câmera, até mesmo, como eu estou usando aqui, eu uso o celular para gravar, não uso webcam, uso o celular. Estou usando um headset, mas a gente está padronizando aqui o canal, né? Cada um vai ter seu microfonezinho. O Isaac já está estreando hoje o dele. E a gente vai estar sempre melhorando na questão da nossa imagem, nosso áudio. Mas hoje em dia todo mundo tem acesso a isso. As pessoas que trabalham. E então não é difícil produzir conteúdo. Eu sei que muitos dessas pessoas da nossa direita tem a questão da produção de cursos e tudo mais. Eu entendo que se o cara quer vender ali o conhecimento dele, eu digo vender assim, tô colocando de forma jocosa, mas assim, ele quer vender aquele conhecimento ali, eu não vejo problema nenhum. Mas muito pode ser trazido ali, conteúdo pode ser trazido pelo YouTube, pode ser comercializado, pode ser passado de graça, se o cara quiser, né? Depende dele. Mas você tem muitas formas de você influenciar a cultura, né? Produzindo. O Isaac citou o exemplo do Destro. O Destro, se você for ler, mesmo você sendo de esquerda, é um conteúdo muito legal, é um livro, um quadrinho bem feito. Tem aquela que tem também o próprio acho que não vou lembrar agora, o Luciano Cunha, estou vendo aqui o livro aqui. Ele tem também que até parece um pouco com o Justiceiro, né, que é o Doutrinador, que também não tem, se você for ver, vai parecer um cara que é um revolucionário, né? Mas é muito bom também, entendeu? São duas vertentes aí que o cara tem. Inclusive ele tá até um crowdfunding para produzir o jogo do Destro, né? Até se eu me lembrar, vou colocar aí na descrição, porque eu apoio, né? Eu acho legal pra caramba. Falta mais pessoas, né, da direita e pessoas também. O que acontece hoje em dia, né? Como o Isaac falou, a arte não deveria ter essa questão de ser de direita ou de esquerda, mas cada vez mais eu já vi trechos por exemplo, de HQs da Marvel, que o cara vai lá e solta dá uma lacrada, né? Aí você vai ver lá no HQ do Batman, o cara lá fala de vários personagens políticos e um cara tipo Bolsonaro fala de forma, né, tirando onda lá. Então você vê que não deveria ter, mas
está havendo ali esse posicionamento político aí, o que não faz muito sentido para a arte, não deveria fazer muito sentido, né? Então, assim, já que existe esse posicionamento aí, por que não existe posicionamento contrário? E, na verdade, até no caso do Destro, né, especificamente, ele denota ali uma, assim, para mim não tem muita ficção ali, não. Se você for ver, as coisas vão se caminhando dali para pior. Pode ser meio apocalíptica, a ideia é essa, né? Porque acho que não lembro agora se passa em 2050 em São Paulo, algo do tipo assim, né? E sempre tem, claro, que quando você fala de um mundo pós-apocalíptico, é muito mais propício ter um final meio caótico, né, do mundo, né? Mas tem um pouco de verdade ali. Ele cita lá a questão dos ditadores ali comunistas e tudo mais. Fala um pouco, faz esse exercício ali de futurologia ali, né? A questão do Trump e tal, das certas redes sociais que cerceiam. Então, vou até me policiar para não fazer um resumo do livro aqui, que para quem do HQ, né? Mas assim, tem muito de verdade ali. Então, assim, seria importante que a gente tivesse, tanto de esquerda quanto de direita, apesar que o pessoal da esquerda trabalha mais com a questão o exemplo que eu citei, né? Do cara que foi lá no Pânico, tem mais essa questão da narrativa, né? Dessas questões. Inclusive, eu até vi também falando sobre narrativa, né? Sobre essas alcunhas que dão esses apelidos, essas acusações, né? Tava lá, acho que no Direto ao Ponto foi da Tamé Danelon, que também não é, acho que é de direita, mas não é lá essas coisas também. Mas tava ela lá, e aquela bendita aquela magrinha lá, não lembro agora o nome dela, oh meu Deus, Amanda Klein. Reclama, não, poxa, o ministro da Justiça está aí ainda atrás das pessoas que emitem suas opiniões contra o presidente, chamam dele de genocida. Mas que absurdo, o que você acha disso? Aí ela fala, né, você vê como jornalismo, né, e né, como a esquerda e jornalismo, enfim, o pessoal parece que perdeu a noção do absurdo, né? Aí também fala, não, isso aí é uma imputação de crime, né, que no mínimo calúnia de informação, isso é crime, então você não pode falar que a pessoa é genocida, até porque, como eu falo, né, eu falo no meio assim, que a gente às vezes perde, né, tá perdendo o mundo, tá perdendo assim os domínios das coisas por conta da linguagem, né? Você vê a pessoa falando de genocida como se fosse nada. Não, genocida. O que é um genocida? É um cara que exterminou a população. Então, Bolsonaro exterminou a população? Não. E isso é muito sério. Se alguém diz ser um genocida, ser um estuprador, enfim. É uma acusação muito. Isso é crime, né? E ela, a Tamé justifica para ela, para Ana Clara, olha, isso é crime, você não pode e tal. Inclusive tem a Lei de Segurança Nacional onde se baseou lá a prisão do Daniel Silveira, que ela discorda, eu acho que a gente discorda também, um absurdo aquela prisão, apesar que também o pessoal gosta de falar de se acovardar, né? O Congresso se acovardou, né? Entregou ao STF essa prerrogativa de poder prender, né? E prendeu, né? Que vai de encontro justamente às prerrogativas dos deputados, né? Que é a inviolabilidade da palavra, né? Do parlamento, né? De parlar, né? Então você vê, aí ela botando ali para a Tamé, ela explica que é crime, que é a questão da lei de segurança nacional. E aí aí a Amanda começa a dizer, poxa, mas a opinião, mas o ministro da Justiça foi atrás disso aí. Ela, veja só, na própria lei fala que que o ministro da Justiça que tem que acionar. Então você vê, a pessoa vai emitir uma opinião, uma palpiteira, ainda quer estar corrigindo, mas não leu, nem leu do que está falando. Então a gente não precisa também ter cuidado com esses exemplos para não correr o risco da gente passar por isso, né? Um exemplo que um cara que enfim, quem quiser que acha que é direito ou não, eu não acho que até porque tá até mais contido aí, o Danilo Gentili, né? O Danilo Gentili até fez live comemorando a eleição do Bolsonaro, mas de uma certa feita, foi participar de uma entrevista e tal, aí ele falou lá do Paulo Freire, aí não, porque o Paulo Freire no fim das contas ele falou que Paulo Freire isso e aquilo, mas não falou. Assim, não citou assim, poxa, ele falou isso e isso, né? Eu sou contra. Eu acho absurdo ele ser o patrão da educação por isso e isso. Ou seja, aí você vê que o cara vai, fala, cita um personagem que é a esquerda, né? Que as pessoas até que não são de esquerda nem nada consideram um intelectual, inteligente, enfim, como esses atuais aí. Mas aí critica o cara e não tem base nenhuma, ou seja, ele não leu. Nunca viu lá, por exemplo, o Paulo Freire,
passando, afagando ali genocidas conhecidos como Mao Tse Tung. E outras besteiras também, outras dilmadas que ele dava lá, que é falar e não dizer nada. Inclusive, não era advogado, né? Não era educador, né? Que é engraçado, eu acho, quando as pessoas querem questionar, mas fulano tá ali na educação, mas não é professor, né? Também o próprio Paulo Freire não era professor, ele, eu acho que no máximo ensinou para adultos, eu acho. Ou nem ensinou. Tinha lá uma pedagogia que também parece que era cópia de um método francês, eu não lembro agora, mas eu acho que mais ou menos isso aí. Então, assim, em resumo, a gente precisa ter cuidado para também não chegar num bate-papo aí ou na internet, ou até mesmo uma live, começar a falar aqui e não ter conteúdo basilar ali, né? Aí é importante a gente ter realmente se inspirar nessas pessoas que têm o conhecimento ali, mas aí que tá. As pessoas têm o conhecimento, mas elas precisam ter humildade para passar esse conhecimento, passar esse conhecimento, como eu falei, que existem várias formas de passar, seja pago, seja gratuito, mas as pessoas têm, como a gente que tem aqui, um pouco da nossa audiência, né? A gente tem que ter responsabilidade no que a gente está falando, do que a gente está falando e da forma que a gente está falando, porque tem muita gente que está pegando nosso conteúdo, né? Que a gente aqui faz aqui 100, no máximo, visualizações por vídeo, mas muitas dessas pessoas que eu citei aqui, que não precisa citar, mas vocês sabem, né? Que é basicamente o pessoal ali, olavista e tudo mais, tem muita gente que ouve esse pessoal, que lê esse pessoal, e muitas vezes é levado a ficar confuso porque não entende, não consegue, não tem uma explicação básica ali do que está acontecendo na política. Se o cara só vê crítica, diz, poxa, quem que eu vou apoiar agora, né? E aí você, na política eleitoral, né, no frigir dos ovos, né, no cerne das coisas, no final das contas, na verdade, né, para ser mais direto, o Bolsonaro ou o político da direita que estiver ali na frente vai perder voto. Por quê? Porque está sendo dissuadido, ou está sendo minimizado as ações, ou tudo que faz está errado, ou nunca está certo, ou como o Isaac já falou outras vezes também, que é do pé na porta, né? O cara quer ser o Rambo. Vou sentar ali na cadeira de presidente, no primeiro mês, vou tirar a comunada todinha daqui do ministério tal. Você consegue fazer isso? Acho difícil. No Ministério da Educação tem metade de esquerda, eu vou tirar todo mundo lá. Quer dizer que você vai demitir concursado, né? Vai sair exonerando todo mundo. E quem que você vai botar lá dentro? Vai ser bem capaz de botar gente de esquerda, né? Porque para que a gente possa substituir os quadros, você precisa ter gente capacitada. E muitas vezes até o cara de esquerda lá, tem o cara que é realmente a indicação, que é um zero à esquerda, né? Literalmente. Mas tem o cara que é técnico, o cara vai lá para fazer, para preencher esse documento, ele é bom naquilo. Quer não, ele é bom. E aí vai demitir o cara, porque o cara é de esquerda. Aí você vê a inversão do pensamento aí, né? Mas para a gente se caminhar para o final, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Isaac, né, por ter contribuído com o nosso papo. Antes de passar a palavra para ele finalizar, né, para ele dar suas considerações finais, eu recomendo que vocês observem mais, né, com cuidado, que não só o que a gente está falando aqui, claro, né, analisar o que a gente está falando aqui como o pessoal que é da direita que apoia o Bolsonaro, mas essa turma aí, essa turma mais intelectualizada, mais... eu falo à vista porque assim, meio que é grife, né? O pessoal que fez o COF ali, né? O pessoal tem uma ideia mais assim, poxa, fulano ali sabe e tudo mais. Mas o pessoal que se expressa aí, né, a favor do Bolsonaro, do governo, e também que critica muito, você observe bem do que essas pessoas estão falando, faça questionamento, pergunta, poxa, por que você pensa isso? Né? Qual a solução, né? Porque o grande problema desse pessoal que eu vejo quando se coloca lá um questionamento, uma ideia, você fala, e aí, o que a gente deve fazer? Aí o cara começa a fazer volta, não, porque veja só, tem que ver isso aqui, porque se fosse tal lugar, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que ter objetividade no que a gente está fazendo, né? Falar e não ter solução. A não ser que o objetivo do que você está fazendo ali seja só falar para falar, né? Mas, assim, quando você está falando de ações do governo, se você quer dar palpite no governo, eu acho que todo mundo pode dar. Mas não adianta você falar que está errado se você não tem uma solução, você não tem um parâmetro aqui, não, vamos fazer isso e isso. E, mesmo tendo a solução, ela precisa ser aplicável, né?
Não dá para promover, para propagar a ideia que não seja aplicável, né, na realidade, porque não adianta nada, né? Vai ficar só no papinho, né? Mas é Isaac, passar a palavra para você dar suas considerações finais e o seu boa noite para o nosso público. Muito obrigado para todos que ouviram a gente aqui, né? Infelizmente o Ivonito teve problemas técnicos e eu e o Felipe, a gente ficou mais nas nossas colocações aqui, né? Mas espero que você tenha gostado, né? E cara, é aquela coisa, né? O que a gente vive hoje, né? O que eu gosto de chamar, que é o mal do especialista. Por exemplo, naquela época do Aristóteles e tal, né? Os caras eram filósofos, eram matemáticos, tinham várias ciências, né? Eram detentores de várias ciências. Então, assim, se você perguntasse para ele soluções sobre várias coisas, ele teria soluções para várias coisas. Sendo que, por exemplo, um cara é formado em direito. Então, assim, por não ter aquela questão do direito, né, aplicada ali naquele momento ali da gestão do governo, do jeito que ele quer, do jeito que ele aprendeu, aí ele vai dizer que o governo é uma porcaria. Ou seja, mas assim, às vezes, aquela coisa não pode ser aplicada por uma certa questão de gestão aqui, aquilo ali, e ele só enxerga aquilo ali. Ou seja, o governo está ruim, o governo todo está ruim, porque a gente pega até o ponto dos médicos, por exemplo. A questão da pandemia, logicamente, não é a questão do Bolsonaro, mas, logicamente, ele na administração, né, dos próprios hospitais, as prefeituras, o governo, não estou dizendo nem o governador em si, o prefeito em si, às vezes ali, aquele hospital ali, às vezes não teve aquele atendimento necessário, aquela coisa ali, e alguém acabou falecendo, infelizmente falecendo, aí você tem uma decorrência disso aí os médicos vão dizer, aí tem médicos, né, que são especialistas, por causa que ele está vendo aquela coisa ruim, ele vai dizer que toda a gestão da pandemia foi ruim e a culpa do Bolsonaro. O mal do especialista é esse aí. Ou seja, o cara não consegue ver o todo, né? Ele não consegue ver o todo. Então, tome muito cuidado com o especialista. Eu tenho a humildade de dizer que eu sou apenas um jornalista e aqui a gente está só tentando fazer a nossa parte aqui. Inclusive, a gente traz gente de outras áreas, tá, para conversar. E eu vejo isso. Pare, analise, procure conversar com pessoas de outras áreas para buscar os conhecimentos e aí sim pondere tudo, e aí você vai fazer uma análise correta do que é o governo. E pelo que é visto, esse pessoal aí dos olavistas, eles estudam, tem até um ótimo conhecimento na área de filosofia, né, e um certo conhecimento na área da política, eles acham que tem a solução sobre todas as coisas de gestão. Não tem, né? Mas é isso aí. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for ver depois. E até a próxima. Valeu. Simbora, Felipe. Então, pessoal, só para lembrar, né, e me ajuda aí, né, Isaac? Segunda-feira temos as entrevistas, né? O Lights Entrevista, não é isso? É o canal Lights Entrevista de 8 horas da noite. Pronto. Na terça-feira temos o Atualiza Lights de 8h30. Na quarta-feira temos a meia-noite, né? Na madrugada, o Lights na madruga. Na quinta-feira temos o programa do... Estrear, né? No caso, na nossa gravação, já vai ter estreado. Né? Sim, na quinta-feira vai ser o programa do Luiz. O Acesso Lights. O Acesso Lights. Nas sextas-feiras a gente tem alternado ali de 15 dias, tem hoje, essa sexta que a gente está passando agora, né? O Lights em Debate, né? E em algumas outras sextas também o Lights Mind com a Andrea Rafael, que é uma parceira do canal, que tem trazido vídeos importantes sobre a mente, sobre o comportamento. É importante que você dê uma visualizadinha de vez em quando ali, dá uma olhadinha. São vídeos curtos que você vai ter uma sacada boa sobre comportamento e sobre a sua mente. No sábado a gente faz algumas lives, às vezes. Tem um canal do. Qual é o canal?
o programa do Alisson, né? Vai ser o O sábado? programa do Alisson é o Balada Lights, que Balada tá Lights. todo sábado às 10 da noite. No domingo a gente tem ali o Opinião Lights, também vai ser alternado também com Luz na Escuridão. Os participantes, né? Sim. O Luz da Escuridão vai ter periodicamente, mas garantidamente, assim, vamos dizer assim, Lights, tem né? o Opinião Lights, né? Já tem 3 programas, né? Tem um teu, no primeiro teu, eu participei do segundo, né? E agora eu coloquei o último foi o terceiro, teu, né? mas já tem interesse, aí o Luiz está querendo participar, enfim. O pessoal vai colocando, é de todo mundo, vocês vão ver a opinião de todo mundo lá do canal. Beleza, então, você viu a nossa programação. De qualquer forma, quando você entrar ali no canal, você vai ver a nossa programação e vai poder acompanhar nossos vídeos, ver como a gente fala. Se você se interessou, você pode deixar o like, né? Pode deixar o dislike também, seu comentário e compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né? Para a gente poder incitar mesmo uma discussão sobre esses assuntos. Vai ter um pouco um pouco da treta, mas a gente procura trazer o assunto sempre para um ponto mais assim de pensar sobre o que está acontecendo na discussão política. Você que não acompanha a política pode de vez em quando dar uma passada aqui. A gente sempre está tentando trazer o assunto da vez e esclarecer, né? Porque na verdade o nosso papel aqui, né, como canal Lights, é justamente trazer luz, né, às discussões. Então, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e fiquem com Deus.